Muito bem, então, como sempre, vamos iniciar o nosso estudo do Grupo Espírita Joana d'Arc, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre e amigo Jesus, aos bons espíritos, agradecendo por este encontro virtual, por estarmos num momento de confraternização e de estudo. Vamos pedir pelas irmãs e irmãos que hoje não puderam estar conosco, também sejam envolvidos por essas vibrações de paz. E assim, em teu nome, Senhor, iniciamos o estudo desta noite. Bem, Então, temos conosco a Gil Becker, que mora lá em Luxemburgo há mais de 20 anos. E, como sempre, na ocasião em que trazemos uma convidada ou convidado, eu peço que fale, antes do tema, sobre a sua trajetória, né, principalmente no movimento espírita, alguma coisa aí de onde você mora, tal, que o pessoal pode ter curiosidade. Então, fica à vontade, Gil. Você é bem-vinda, né? Então, em nome de todos, já agradecemos a tua presença e participação aqui conosco. boa noite a todos. Bom dia para mim, que já início de um novo dia. E é com muito prazer, com muita alegria que eu estou com vocês. Já agradeço pelo acolhimento, sentindo-me em casa, à vontade. Obrigada por esse carinho e espero retribuir. Peço já a compreensão. Queria também pedir desculpa, uma vez era para eu já ter participado com vocês, mas não foi possível. Mas graças a Deus estamos aqui juntos. Estou aqui à disposição e mais uma vez peço compreensão, porque vamos dizer que eu sou marinheira de primeira viagem, mas a intenção que conta, né? Como eu estou em casa, estou me sentindo à vontade, já deu tudo certo. Não dá vida. É, eu, alô, eu vou pedir, eu fiz alguns slides até para me orientar, aí o Raul vai passar, por gentileza, dá para passar, Raul? Deixa eu ver aqui, eu vou passar lá. Pode deixar que eu coloco aqui. Coloque aí, por Pode deixar. gentileza. Uhum. Aí eu estou dizendo para você passar. Por que não vem? Que eu também nessa parte aí é Olha, meio. por Não estou vendo aqui os slides aparecendo na seleção, mas já daqui a pouco ele pinta aí. tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, entretanto, não sei. Não, mas primeiro, Gil, você vai falando de você, né? Tal, aí, como é É que... que eu queria colocar a foto de minha aí, Ah, né? tá. Sim. Essa foto aí minha, quem sou eu, né? Eu, eu encarnei nessa existência aí na Bahia, em Vitória da Conquista, né? Com o pronome de Gilcilene, mas desde pequeno eu achava esse nome grande. Quando vim para a Europa, aí no Brasil, todo mundo já me começava com Gil, e para facilitar a vida, eu me sinto mais Gil do que mesmo Gilcilene, né? E o nome Becker vem de casamento, né? Meu marido é desencarnado já faz um tempo. Gosto muito, tem uma foto aí que ele não está conseguindo. Eu falei com a Martina, gosto da Suíça, gosto muito de Luxemburgo, sou uma pessoa que gosta muito de rir, de dançar, cantar, não é? E trazendo já um pouco da minha experiência aqui como espírita Luxemburgo, é muito interessante, porque
Quando eu vim do Brasil, eu não era espírita. Na verdade, eu digo que eu achava espírita muito, eu conto isso, né? Muito de nariz em pé, como aquele que sabe tudo, né? Passava em frente do centro espírita e aí não gostava, né? Então, Agora apareceu, como? Apareceu tá a foto. aparecendo, né? Isso, tá. Tá? Eu não sei se está legal para o pessoal ver. Pra mim. Então, essa aí sou eu, né? Que vocês estão vendo. Essa foto é bem recente, foi agora no dia 8 que eu fui para a Suíça. Então, eu gosto do animal, gosto da, da Suíça muito. E aqui, eu estou na Europa, está bem assim, ó, no outono, cheio de folhas, muito lindo, né? E aí, passa outra, por gentileza, para mostrar, não sei se... Agora vai ser outro desafio, passar para outra. Ah, deu. Olha, só você... Aí. Então, aí vocês estão vendo um pouco de Luxemburgo, para quem não conhece. Luxemburgo, né? Foi tão interessante que eu fiz uma pesquisa atual, né? Ele é um pequeno país, né? Que é no centro da Europa, considerado o coração da Europa. Como? Não, acho que alguém Esse... deixou o microfone aberto. Aí, se vocês puderem deixar o microfone fechado, agradeço. Então, aqui até 1º de janeiro deste ano, né, nós tínhamos 672.050 mil habitantes, né, numa área de 2.586 quilômetros quadrados, que é um dos menores, considerado um dos menores países, né, da Europa, né? O Luxemburgo é um país interessante porque, como a gente estava falando mais uma vez com a Martina, né, ele fica muito perto, fica entre fronteira com a Alemanha, Bélgica e França, né? Então, Luxemburgo é um país que tem uma história muito interessante, é um país rural, é um país que ele é um país muito pobre, é um país aí, eu não sei se dá para vocês verem, tem muita fortaleza, né? O centro, a cidade de Luxemburgo, que é o centro, Luxemburgo é o país Luxemburgo com capital Luxemburgo, né? Então, ele é muito importante no sentido da ponto de passagem para a guerra, né? A Primeira e Segunda Guerra. Ele é importante a nível de Comissão Europeana, foi ele que começou, né? Chapéu Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que começaram e criaram o que hoje é a União Europeia, né? E é uma terra, né? Era uma terra de imigrantes com saída depois da guerra, né? Então nós já começamos a conversar. Tem muitos descendentes de Luxemburgo, porque luxemburguês, que foram os avós, né, os tataravós que foram para o Brasil, foram para... saíram, né, da guerra, fugindo da pobreza. Só que Luxemburgo, interessante que houve um boom, né, causado pelo aço, né? E aí eles começaram a se refazer e daí isso ajudou para a economia crescer. Hoje ele é o setor terciário, né? Sustentado por bancos, mas é um país considerado assim, né? De terceiro mundo a nível econômico, né? Onde a saúde, a educação são de qualidade, né? É um país que tem a capital mesmo, ele é formada mais de 72% de estrangeiros, né? Eu moro numa cidadezinha que parece um bairro, né? Que é 15 minutos do centro da capital, né? Tá tudo muito pequeno, muito fácil, né?
de, de se encontrar, né? E tem aumentado muito, tem desenvolvido bastante, né? O Luxemburgo. Mas eu vejo a diferença, até mesmo nível de população de hoje para 22 anos atrás, né? E falando um pouco, para ser rápido, a nível de minha experiência espírita, que foi interessante quando começou o espiritismo aqui, eu estava junto. Estava, que foi o Divaldo que veio para aqui, tem aqui um grupo, hoje tem três, que também tem quatro, são quatro grupos espíritas aqui, sendo que no momento são dois são oficializados, como diz, né, a palavra oficializado, e desde esse primeiro eu participei, mas hoje eu faço mais parte de um que é um grupo que é híbrido, né, virtual e presencial, né? Faço também parte desse outro que é só virtual. Não sei o que eu poderia mais trazer para vocês, né? Eu acho assim, interessante o que me chamou a atenção. É um país católico, mas que onde e cada vez mais que respeita a religião de cada, né? De cada um, né? Aqui nós temos igrejas. Eu estava te notando, passei, tinha um centro lá, uma religião que eu nem sei qual o nome mesmo, né? Então tem vários pontos religiosos aqui, né? Então, alguém tem alguma coisa? Pergunta, eu fico aberta. Ninguém quer perguntar, não? Gil, Eu você queria até. recentemente você foi na Suíça, né, para um aniversário de uma casa espírita lá. E como é que é o movimento lá? Você acompanha também? Ah, sim, boa pergunta. Eu gosto muito da Suíça, eu participo virtualmente da reunião aos domingos aqui. Posso só ter o link para vocês lá do grupo da Suíça, que é o SEAC, né, de Vintemtu, que fica meia hora de Zurique. Que a Suíça também é interessante. É, Aqui em Luxemburgo, nós temos uma coisa interessante. As línguas que são faladas aqui, nós temos três línguas oficiais, né? Dentro do mesmo país. Tem crianças aqui, 8, 9 anos, falam três línguas fluentemente, né? Fora o português, que tem muito português e agora bastante brasileiros, né? Então, tem crianças que 8, 9 anos falam 4, 5, 6 línguas. E a Suíça, ela é interessante. Ela tem o que chama de cantão, né? Alemão, francês e italiano. E esse centro lá é alemão, que eu vou ser. E foi um centro que não é em Vitentu, é um pouco mais, para mim, abaixo, né, em Basel, né, que em francês é Bâle, que completou 10 anos. E aí, isso foi no sábado, no domingo eu estava nesse centro que eu estava falando, de Vitentu, que eu já conheço há muito tempo, por conta das viagens que eu fazia quando o Divaldo vinha, ele nas turnê dele, né? E sempre era em Pentecoste, ele fazia uma espécie de retiro. E aí eu conheci esse centro, tenho uma amiga lá muito querida que me hospeda aqui, né? Cristina Meneghetti, que é a mãe da cachorra lá, né? E aí, né? E nós vamos ter agora no mês de março do ano que vem, vamos ter primeiro congresso espírita europeu, né? Já tivemos, né, congresso suíço, mas a nível de Europa vai ser o terceiro congresso suíço e vai ser o primeiro congresso espírita europeu, dia 29 e 30 de março. Já temos, graças a Deus, a presença confirmada do Jorge Godinho, tem a Ana Teresa Casmin. Hoje eu vi o Leonardo, esqueci o nome dele, um psicólogo daí, o Leonardo, esqueci o
Oliveira, se não me engano, meu Deus, que vem também. Então, vai ser muito legal. E a gente aqui, espiritismo na Europa é muito interessante, né? Eu não tenho experiência de espiritismo no Brasil, por exemplo, mas a minha concepção que espiritismo aqui na Europa é realmente aquele que deve ser feito, a questão moral. Por quê? Vou falando aqui de Luxemburgo, principalmente, né? Aí vocês fazem tem a questão da não caridade, mas voluntariado, né? Você pode fazer, a gente distribuir. E aqui a gente não precisa disso, né? É meio complicado. Você não pode estar saindo fazer comida para dar, né? Tem muito poucas pessoas. Primeiro que o Estado não permite, e quando faz frio, porque se a pessoa ficar na rua e morrer, né? É um crime, né? O Estado não fez o papel dele. E se você sair dando comida, você pode ser, eles, né, a polícia veio, o que você está fazendo? Você está estimulando as pessoas, é como você está agredindo o, o Estado, né? Que é como está chamando a atenção dele que não está fazendo, né? Então, o que eu falo, a questão realmente é moral por conta do materialismo, né? Que aí você vê. É, nós tem tanto poder aquisitivo, mas sabe que os países europeus, como exemplo, falar na Suíça, os países onde o nível de suicídio, de depressão, são bem grandes, né? Então, esse é o verdadeiro espiritismo que a gente tem que fazer, trabalhar, por exemplo, né? Tem a questão de, aqui, tem sempre uma polêmica como pregar, né? O espiritismo, né? Por conta das histórias pregressas, né, da religião, né? Então, a maior luta é a gente não mostrar que é religião, né? Porque nós sabemos que a, o espiritismo não é uma religião, ela tem um aspecto religioso, mas não é uma religião com esses dogmas que pensam, né? Mas eles aqui é muito interessante. Outro dia eu parei, nossa, eu estou muito perto também a questão do resgate. Eu falei, meu Deus, não vai por acaso. Que a guerra ainda é muito recente quando se a gente vê, então ficou muito gravado, né, na história, né? Das pessoas, o tal da Guerra Santa. Então, existe essa repulsão contra a igreja. Mas tem muitas pessoas católicas, aqui tem católico que vai para a missa todo domingo, então essa religiosidade dessa forma. Então é isso. Aí a Suíça, o grupo da Suíça é meu grupo de chamego, viu? Se eu pudesse, se não fosse, só são o quê? 500 quilômetros de quantos, de vez em quando eu vou. Então, dia 8 lá eles vão ter a festa de Natal, eu já me prometi aí, gosto de estar. Alguém ia fazer outra pergunta, Raul? Você me conta, porque senão eu falo muito, viu? Alguém ia fazer uma É, pergunta ou eu... Não? não Então, parece. Eu, na verdade, como? Então tá. eu, na verdade, ia fazer um comentário com você. É que o meu Tá. marido, ele trabalha com viagens e muitas pessoas estão viajando de Santa Catarina e do Paraná para fazer visto em Luxemburgo. É, Eu não sei se você viu esse movimento acontecendo por aí muito, também. muito. Muito, Muito, não, né? muito, muito. E outra coisa interessante, né, Flavi? Hoje já temos aqui, temos médicos, né, eh, fisioterapeutas, vários, né, vários. Tem uma vizinha mesmo aqui, que ela trabalha já no banco. Tem muitas pessoas que vêm agora para realmente se instalar, né, aqui. E eles E diz que a têm, qualidade de vida é né, muito boa, né? ah, eles têm, assim, de uma certa forma, um carinho especial pelos brasileiros Que e, bom. e eles, né, uma questão assim de reconhecimentos, que eles sabem que acolheu, né? Nós acolhemos
os ancestrais, né? Os ancestrais deles, né? E eu sou a favor, primeiro que vai, quanto mais tiver brasileiro, nós vamos ter uma embaixada aqui, né? O número, porque para ter uma embaixada, porque nós não temos embaixada no Brasil, tem que ir para Bruxelas ou para Paris. Então, isso a gente, nós temos um consulado itinerário que fala, né? Nós não temos, né, que vem de... Então, isso facilita, né? Temos que ser mais unidos e dar exemplo como povo, né? Mas eles têm uma certa, um certo carinho pelos brasileiros, né? Eles, é um povo que eles têm não sei se é tratado, é Cabo Verde, né? Mas é um país que acolhe muito, que é muito solidário. Eu sou muito suspeita de falar do luxemburguês, viu? Tem gente que não, eu sei. Não tive problema nem ter de adaptação, né? Pelo contrário. O Mas esse Jerônimo levantou a mão também aí. Oi, Jerônimo, Olá, prazer. Gil. Oi. Uma questão, tu começou falando ali, uma questão que eu achei interessante. Você falou que passou a assumir a doutrina espírita aí, né? Uhum. Podia nos contar como é que foi essa passagem, quer dizer, como é que foi essa descoberta? E outra coisa, a questão do... Falou que há uma aceitação religiosa, né, interessante, importante aí. E como que é a situação em relação ao espiritismo, que já que, como tu diz, não considera uma religião, né? Então, como que foi a tua descoberta para o espiritismo e como é que é a aceitação nesse contexto aí? Isso, obrigada. Boa pergunta. Que foi interessante. Eu vim para Luxemburgo para ficar 3 meses, né? Tinha uma irmã que estava grávida e eu vim. Quando eu vim para eu estava numa fase emocional muito delicada. Foi quando eu terminei minha faculdade, aí outras questões, e vim para aqui ficar 3 meses. E quando eu cheguei, sabe aquela sensação assim de volta para casa, né? Eu não sabia, quando eu vim, veio tudo muito rápido, eu não sabia nem francês, eu confundia um bom dia com obrigada. Eu cheguei na segunda, já na terça eu já queria ir falar francês, aí é uma história, né? Mas aí eu me adaptei, fui, né? E aí, logo depois, né, no próximo ano, não foi isso, foi em 2023, o Divaldo veio para aqui, foi, né? Mas acho que foi. E aí, minha irmã, através de minha tia, outra, bora ver o Divaldo, eu fui numa apresentação que ele teve aqui, num evento aqui, onde acho que tinha uns 10 pessoas, né, no máximo, né? E aí depois a gente começou a fazer o estudo, que é a história depois eu posso passar para tentar achar na internet o Raul, como começou, né? Como foi através da Zelina, né? Ponciuna, Nascimento, né? Como foi é uma questão meio mágica. Ela mesma, ela é uma pessoa que tem muita admiração pelo o Divaldo, como começou o espiritismo aqui. E eu estava nessa, né, nas primeiras reuniões, fiquei. Depois eu acho que eu, eu me afastei um pouco, depois voltei, depois criamos um outro grupo, né? Desse outro grupo surgiu outro grupo, né? Que agora são. E tem outro grupo que eu não tenho ainda, não tenho muito conhecimento, né? Então foi essa a minha, né, descoberta, e eu fui, né? Foi, acho que através, eu achei respostas para, né, um momento da minha vida onde eu era para me sentir a pessoa mais feliz e eu não conseguia, né? E a doutrina me ajudou muito, né? Que eu nossa, eu tenho tudo, e por que não conseguir essa felicidade, né? Aí depois eu consegui descobrir o porquê até, né? E a questão que se fala assim, essa aceitação, né, com relação ao espiritismo, eles, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder, mas assim, eu sei que eles sabem que existe, que, né, que é a preocupação que tem
é com a coisa mística, né? É com a questão da exploração, todas essas coisas assim, né? Eles ficam que não tem muito tempo que uma pessoa me falou, tenha cuidado, porque eles estão fazendo um controle muito grande, porque essas igrejas, sobretudo evangélica, que pede dízimo, que explora as pessoas, né? E, infelizmente, o espiritismo ele é mal visto pela questão da vidência, né? Pessoas cobram, os charlatões que tem, né? Mas o Estado mesmo não perturbou, né? Porque a gente não, como não é vista como religião, é como aqui como uma filosofia espiritualista, né? Entra. Mas eu particularmente, eu me surpreendi, porque eu via pessoas, né, tanto francês, europeu, eles têm esse misticismo, né, muito grande, mas mais é resolução de problemas, né? Eu lembro quando eu falava no início mesmo, Brasil, quantas pessoas, eu sempre gostei desse lado espiritual, espiritualidade, e perguntava sobre João de Deus, né? Então, João de Deus, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, a cura fácil, né? Então, esse processo de autodescobrimento, transformação pessoal, isso, né? Você precisa ter trabalho, né? Mesmo dentro, nós sabemos que é a coisa mais difícil, né? Então, vidência, essas coisas, né? A coisa do fenômeno, né? Mas, eu lembro, você me fez lembrar aqui agora, tinha aqui uma história de um exorcista muito famoso aqui, mas a coisa era muito fechada, né? Por conta da igreja católica, né? Então, as coisas aqui, e é característica do Estado luxemburguês, né? As coisas assim que é feio não divulga, né? Faz tudo, e eles acham que é feio, né? Por exemplo, né? Não é tudo que aparece na pressa, não, né? Já que hoje em dia, quando acontece alguma coisa, fica tudo pro. Mas é isso. Não sei se eu consegui responder. Um homem descendo para Jericó caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita. Tomara que ele ajude o homem. Oh não, também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? E então passou um bom samaritano
Então, Em- vamos começar. Gil, você tem aí o teu texto que você ia se basear, contar a Sim, sim. parábola? Aham, Ah, tá, ótimo. sim, Então pode seguir. tá bom. Então, a gente. Então, você não vai colocar mais slides, não, é isso que você está falando? Não deu Não. certo. Não. Ah, então tá. Então, Desculpa, mas fica para. aham, nós vamos trazer hoje, né? O tema para a gente discutir é o bom samaritano e eu. Então, essa passagem do bom samaritano, ele está em Lucas, né? Capítulo 10, 25 e 37, né? Que é uma curiosidade, é o único dos apóstolos que traz essa parábola, e ele também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 15. E o interessante é que é, este capítulo ele fala de que fora da caridade não há salvação, né? E cujo primeiro item, né, desse tema é exatamente isso, né? É que ele fala, né, de que precisa o espírito, né, para se salvar. Ou seja, o que é necessário para buscarmos a felicidade. A salvação está ligada a sermos felizes, né? E Jesus traz como discussão para essa pergunta, né, a parábola do bom samaritano. E é bom a gente fazer o que eu chamo de contextualização, como Jesus chegou a contar essa história, né? Essa parábola, né? Que Jesus ele estava vindo, né? Estava de passagem pela indo para Galiléia, saindo da Judeia, né? E aí um acontecimento importante foi que ele encontrou a mulher samaritana, né? Que é a parábola da mulher samaritana, onde não sei se você lembra, né? Ele chegou perto do poço e ela veio, né? Ela como uma mulher samaritana, ele um judeu, não podia nem falar com com a mulher, logo a mulher naquela época. E aí ele pergunta, né? Mulher, onde está seu homem? E ela, seu marido, né? Ela disse que não tinha, né? E ele ainda traz, é, ainda faz a pergunta, ainda traz a observação que mesmo aquele que ela estava não era o marido dela, né? E aí houve várias discussões, né, desse aprendizado, onde houve discussões dos apóstolos, falar com a samaritana, a mulher samaritana, né? E aí Jesus traz, né, a importância do não julgamento, né? E mais tarde, né, outro acontecimento importante que se passa é quando Jesus vai estar com os doutores da lei, né? E aí, os fariseus, o que que acontece? Já tinham, Jesus já tinha dado essa lição, né? Aos saduceus lá, com a mulher samaritana, e aí os fariseus quiseram, de uma certa forma, vamos dizer, pegar uma peça que a gente fala, né? Não sei se lembram desse termo, né? Em Jesus perguntando, né? Jesus, né? Como é que eu faço, né? O que eu faço para entrar no reino do céu, né? E Jesus traz a seguinte, na verdade ele coloca qual o maior mandamento? Pergunta a Deus. Jesus traz para ele amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, toda aquela história, e o próximo como a si mesmo. E aí é quando ele traz outra pergunta. E quem é o próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é quando um homem, né, ele é agredido por assaltantes, e aí ele fica enfermo, né?
caído lá, e aí passa primeiro o sacerdote, não, o sacerdote, né, não dá assistência, né? Os sacerdotes que fazia parte da hierarquia, né, eclesiástica. Depois vem o levita, que, trazendo hoje o levita, fazia também parte da igreja, né? Só que tinha um cargo menos importante. E depois vem o samaritano, que era mal visto por eles, pelos judeus, né? E aí, o samaritano é aquele que socorre, né, que dá assistência, que ainda cuida dele, com o óleo que eles traziam, cuida dele e ainda leva ele para uma instalação, onde pede para que ele cuide. Quando ele voltasse, ele iria pagar todas as despesas, né? E a moral dessa história né? E eu trago uma pergunta para vocês, né? Quem são os personagens dessa história? Quais foram os personagens que eu trouxe? Alguém queria dizer? Senão eu as relato. Nós falamos de quem? Nós falamos quais foram os personagens, talvez os mais marcantes aí, dessa história, dessa parábola, né? Nós tivemos aí, né? Se a gente começa a catalogar do início. Vamos lá, Silêncio não turma, é. vamos participar. Não é obrigada, não, gente, mas, né? Quais foram os personagens que a gente falou nessa parábola, né? Do bom semeador, né? Bom samaritano, melhor dizer. Nós tivemos, né? Vamos Eu começar. vou. Vai lá. Você A vai Martina quer tentar? falar? Fala, Martina. Não era a Maria Madalena? Não, Ela não, estava Não, lá? não, Não? não, não. não. A mulher, quem era a mulher? Ah, não, mas ali foi só uma introdução. Introdução. A A Gil, na parábola, realidade, falou de duas passagens. A primeira duas era para passagens. mostrar só Como a prevenção que eles tinham com os samaritanos, o estamos? preso e tal. Agora, Ah, tá. o objeto do estudo é É o o bom bom samaritano, samaritano, é essa né? parábola, né? Como é que Ah, nós tá. chegamos, né, a essa história, né? E Foi o que eu falei, né? Ele se encontrou, Jesus saiu, né? Estava naquele processo de pregação, então ele encontrou a mulher samaritana, depois os, os homens da lei, né? Que lá foi que era com os fariseus, e os fariseus perguntaram a Jesus, né? Quer dizer, quiseram perguntar qual é o maior mandamento, né? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E aí eles questionaram Jesus novamente. Quem é o próximo? Aí Jesus, para não dar a resposta, porque qual é a metodologia de Jesus? A metodologia reflexiva, né? E Jesus que Sócrates usava, que chamava Emaús, ele responde te dando uma resposta, né? Jesus sempre foi assim, né? Em toda a história dele. E aí ele traz essa parábola do bom samaritano, que é um homem que é assaltado, depois vem o sacerdote, vem o levita e vem o samaritano, né? Então, nessa história aí, eu acabei de repetir alguns personagens, né? Então, quais foram eles, né? Então, a gente viu o assaltante, os assaltantes, o homem, quem mais? Vimos o sacerdote, vimos o levita, vimos, né, o samaritano, o próximo e nós nessa história. Porque se a gente observar, as parábolas são histórias que elas são permanentes. Ela nos traz o quê? O ensinamento moral.
E a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, quem é esse homem da história, né? Quem representa o homem, né? Me veio na memória esse homem representaria o próprio Jesus, né? A história. Jesus, que muitas das vezes é assaltado, né? Foi crucificado, essa imagem, né? Tanto que a gente assassina, assalta Jesus quando a gente não segue os seus mandamentos, né? A gente está matando Jesus, né? Está crucificando, né? Nós temos aí os sacerdotes, os hebreus, que representam a religiosidade, né? E o sacerdote, que é aquele que que não segue nenhuma religiosidade, mas é o mais espiritualizado, né? Porque os judeus eram inimigos, não vamos dizer, eles não eram muito amigáveis dos judeus, né, dos samaritanos. Então, quando Jesus vem e, e coloca o nome Bom Samaritano, já é para mostrar que, veja como é atual essa parábola. Nós temos outros conflitos, guerras, que a base é religiosa. A guerra, né, a luta por terras, né, que usa, quantas eu falei, né, aqui, quando trouxe a pergunta, essa questão da religião aqui, né? Então, guerras santas, né? Você vê que no fundo, que vê que as guerras que estão tendo, né? Guerra aqui na Europa, principalmente, né? Então, é Jesus mostrando que para você ajudar, né? Você não é a religião não é sua religião que vai ajudar, mas é o seu eu que ajuda, é sua, né? E aí a gente vê que essa parábola está exatamente no capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do quê? Da caridade, né? Trazendo na questão 888, 86, né, a questão que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade, né? Ele responde, a verdadeira caridade, ela representa o quê? O que eu acho, eu associo isso muito a um despertador, o BIP, né? A benevolência, né? A indulgência e o perdão, né? Se você ser benevolente para a falta dos outros, você ser indulgente para as ofensas e você perdoar o outro. E esse perdão, essa caridade, principalmente para conosco mesmo. E se a gente vai um pouquinho mais fundo, quem é o mais próximo da gente? Nós mesmos, né? Então a gente tem que ser caridoso para conosco, para as nossas faltas, né? E ser caridoso não é ser conivente conosco mesmo, é nos aceitar, como nós somos e pensando que a gente está no processo evolutivo. Nós somos seres perfectivos, nós somos seres que estão aqui para melhorar, né? E aí isso vai se estendendo. É aquilo que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, eu não vou amar a próximo, eu não posso dizer que eu amo a Deus, né? Então, esse processo de caridade, ela é essencial que ela comece em que nós possamos realmente ser caridosos para conosco, e a caridade, ela não é a caridade material, como eu falei, a verdadeira caridade material. Que acontece muito nós estarmos na família, tem um membro da nossa família, e a gente está muito mais preocupado sem fazer crítica, com outras preocupações, enquanto a gente não se atenta para o sofrimento
do que está ao nosso lado. E Jesus nos traz, né, a questão do vigiai e orai. A vigilância, ela implica que, né, em você estar atento às necessidades do que está próximo de você. E a oração, muitas das vezes, é você agir, é você ouvir, escutar, né? Está próximo. E eu vou trazer para vocês, que estava no slide, tem um texto muito bonito, que ele está no livro Assim Será. Eu vou ter que estava ali, eu vou ter que pegar aqui para você. Só um instante, desculpa. Enquanto a Gil procura ali, ah, só para ficar mais clara assim, essa divergência entre os judeus e os samaritanos vem lá da época em que morreu o rei Salomão. Daí eles se dividiram as tribos, né? Entre Israel e Judá, e daí as tribos do norte foram invadidas pelos assírios, e aí houve uma mistura, né? Os assírios trouxeram povos escravizados deles para habitarem ali, e muitos que moravam ali fugiram, então, dessa mistura toda no norte. E os judeus que moravam no sul, daí passaram a desprezar quem era do norte, porque para eles não era mais puro, né? Então, e já aqueles hebreus que viviam lá no norte consideravam que eles eram mais antigos e que a crença deles era a correta. Tanto que eles adoravam no monte, era Gerazim, né? Ou tem umas variações aí desse nome, como o monte sagrado. E que onde aconteceu aquele sacrifício lá do Isaac e tal, isso vocês têm que ir lá na Bíblia para relembrar. E, e já os judeus no sul achavam que o monte era outro, onde depois foi construído o Templo de Jerusalém e tal. Então, essa discussão também existia, né? Então, isso fez com que ficassem ali essa divergência por séculos, né? Entre os samaritanos e os judeus, né? E também na questão da própria Bíblia, né? Os samaritanos só aceitam o Pentateuco, né? Os 5 livros lá da época do Moisés. E os judeus, além desses 5 livros, os profetas e mais alguns escritos que formaram, então, o Antigo Testamento. É isso aí. A Gil já se localizou aí? Não, só para completar. E é daí que vem a briga da terra de Israel, desde aquela época. Sim, o Jorge esteve lá, né? Então sabe que a coisa é, é bem complexa. Muito obrigada, muito mesmo. Eu pensei em trazer alguma coisa, mas eu fiquei preocupada, mas que bom que você trouxe isso, né? Exatamente isso. E aí eu me questiono, onde está a lógica das coisas, né? E essa, é como se fosse, coisa kármica, né? Mas não é kármica, eu digo, né? É um termo que Joana usa muito, né? Está dentro da psicologia, né? Incrustado, né? Você vê essa coisa da terra, essas brigas religiosas, né? Como essa materialidade, né? Você vê essa guerra que é interna, né? Que se exterioriza, que vai. Então, nós estamos passando por um processo de transição planetária, mas a gente vê essas ideias, né? São os arquétipos que ela usa muito, né? Essas ideias incrustadas que nós temos em nós ainda, de luta por um poder material, né? Quem é certo, quem é errado, né? E aí, né? Então, e aí quem é o bom samaritano? Por que ele é bom? Porque ele usou da misericórdia divina, né? Ele cuidou, né, com o outro, com o coração. E para você ser misericordioso, você não precisa ser espírita, católico, protestante, né? Você tem que
seguir as leis divinas, né? Na prática, amar o próximo como a si mesmo, fazer o outro aquilo que você gostaria de ser feito, né? E não usar da intelectualidade ou mesmo da questão religiosa ou espiritual para ajudar o próximo. Gostei muito da participação foi do Jorge, né? Clareou e trouxe essa questão tão presente dos nossos dias, né? Como a gente tem, né? Eu gostaria de trazer isso, né? Essa samaritana, né? O eu, né? Onde eu estou, né? Na questão do samaritano, com a minha relação íntima, né? De ser um samaritano. Diga, Jorge, por favor. Inclusive, assim, ó, essa questão, além de toda essa briga pela terra, aí, né, pelo espaço, por toda aquela localização, alguns judeus, inclusive, negam a questão de chamar Jesus de judeu. Eles dizem que Jesus era um espertalhão que passou por lá e que teve alguns adeptos que seguiram com ele. E daí depois vem toda essa parte religiosa que daí termina com esses argumentos deles em função exatamente da questão da invasão das terras, da forma como foi o poder econômico, de uma certa forma, influiu diretamente no Estado de Israel. E o Estado de Israel veio para dizimar todos aqueles povos que lá já existiam, né? Esse foi o grande detalhe da guerra que está aí hoje, que não vai levar a lugar nenhum, porque se já foram mais de 2.000 anos, deverá ir muito mais outros 1.000 anos, para que essas pessoas consigam se entender, até que venha uma nova concepção de ser humano, de viver, de ter compaixão, de ter perdão, de ter benevolência, que essas coisas começarem a fluir dentro da cabeça humana. Mas, por enquanto, ainda, nós estamos lá dominados por alguns espíritos muito do mal que querem só a luta, né? A luta pela luta, porque, assim, hoje, inclusive, eu li dinheiro para fazer guerra, para comprar arma, para mandar arma para a guerra, tenha vontade. Dinheiro para tirar pessoas da fome, da miséria, não existe. Esse é um grande problema nosso. Por isso que essa parábola também tem a ver com essa passagem de ver essa pessoa que está sem alimentação, está sem nada, e nós gastando dinheiro com bomba. Um dinheiro de uma bomba dá para alimentar milhares de pessoas. Obrigada, Jorge. O disparate, né? E aí eu me pergunto, me questiono, né? Esse pessoal lá, né? Que, como Jorge, falando de Jesus. E aí me vem essa, sem criticar, né, religião nenhuma, se Jesus voltasse hoje, o que a gente faria, né? O voltar de Jesus, na verdade, ele nunca foi, ele têm que estar presente em nós, né? Como que? Como exemplo de quê? De justiça, né? Amor e caridade, né? Como o verdadeiro caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, né? E a vida. Porque quando a gente vê que existe ainda tanta materialidade e a gente se pergunta quais são, né, os sentimentos contrários à caridade? É orgulho e egoísmo. Por que existe a guerra? É por causa do orgulho e do egoísmo. É um assunto que, na verdade, quando eu falo, isso me traz um pouco de tristeza, né, para a gente, né, mandar energias positivas, que você vê quanta contradição. Aí eu me pergunto, os chefes, eles mandam os filhos participar da guerra? Não. Então é uma questão de egoísmo mesmo, né? Que para os meus, tudo, para os outros, nada. Então, o que a gente chama. Eu gostaria de trazer para você, né, se vocês me permitirem ler, né, esse texto que está lá no livro Assim Vencerás, né, que é do
não, o texto é o próximo, está no livro Assim Vencerás, que é de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, ele diz: o próximo. O próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, ou divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é um irmão ou amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que nos fugem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia aos outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, misto de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Que assim seja. Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma parte que tocou? Porque eu gostei muito desse texto, principalmente essa última parte aqui, né, que nos chama, né, que nos fala que o próximo, ele é, na essência, o degrau que nos aparece diante do coração. E aí me fez pensar, né, nos próximos que a gente acha que, como ele falou, que adversários ou inimigos. Se a gente parar realmente para ver, nós não temos inimigo, porque o maior inimigo somos nós mesmos. Diante de uma agressão, por que reagir e não agir? Quer dizer, isso eu estou falando com muita dificuldade. Eu confesso a você, eu sou uma pessoa extremamente reativa. Era, né? Estou fazendo um trabalho muito grande. Porque aquele que nos impulsiona a mudança interna, a nos calar, né? A nos auto-perdoar, né? Ele está sendo exatamente esse próximo amigo. Né? Que a gente não vê que nós possamos não ver o próximo não como um adversário, mas aquele que nos faz sair do nosso, muitas das vezes, né, da nossa zona de conforto. Eu deixo a palavra para vocês e depois eu faço uma pequena consideração final e agradecimento, se alguém quiser falar alguma coisa. Sabendo que eu estou me sentindo muito próxima de vocês, viu?
Bem, como nós temos aí só 5 minutos, Gil, eu, em nome do grupo aí, quero agradecer a tua participação e espero que futuramente tenhamos você aqui outra vez. E realmente é um tema importante. Nós vamos, ano que vem, nos debruçar sobre ele quando chegarmos nessa parte aí do Evangelho. Estamos aqui encerrando praticamente o nosso ano letivo e temos mais uma reunião só na próxima semana. E esse assunto, é claro, guarda relação com o nosso dia a dia, né? De descobrir essa pessoa com quem a gente precisa se esforçar para adquirir virtudes, para corrigir os nossos defeitos, né? Eu vi aqui que o Jorge levantou a mão, então vamos dar aí uns 30 segundos para quem mais quiser falar. Fala, Jorge. Ele, Gerão. Eu acho só que a Gil deve voltar. Gostei muito da Gil, do jeito com que ela coloca, da forma, pela história também que ela já tem. E no ano que vem a gente deve contar com a presença dela novamente aqui. Mas parabéns, foi muito bom, Gil, gostei. Obrigada, Jorge. Eu sinto, assim, agraciada, né? Pode contar mesmo, com muito prazer. Parece que a Martina queria falar alguma coisa. Não, Martina. Ela está tentando achar o microfone. Tchau. Foi muito gostoso, muito bom. Essa tecnologia aí é contra nós, os velhinhos. Pois é. Mas, Eu troquei de computador e mas estou é apanhando. importante. O importante é ficarmos juntos. Depois você passa o meu contato para todos, viu? A Ah, sim. Martina, Isso. Uhum. viu? Olha, Por agora eu acho que gentileza. eu consegui abrir. Sim, Consegui? Sim. conseguiu, Martina. Gil, eu quero dizer para você que você passa uma paz muito grande e que você fala muitas coisas lindas nesses espaços que você dá para as suas palavras. Quando você fala e pensa, esse pensamento ele vem diretamente até nós. Gratidão. Gratidão, que coisa linda, que presente. É. Adorando o seu azul. Uhum. Gil, Muito se obrigada. E você puder dar suas considerações finais aí, temos uns Então, minutinhos. só quero agradecer e o que eu gostaria de levar para vocês, né, e trazer, né, essa proximidade para conosco mesmo e para com Deus, sobretudo nos momentos difíceis que estamos passando, né, de transição planetária, que está nos chamando a essa proximidade. Fique com Deus, Deus abençoe. E que eu faça a Então, prece? o, agradecemos também aí e eu vou passar para o grupo, daí tanto a apresentação como aquele vídeo, aí o pessoal vai Uhum. ter acesso aí para guardar, né? Tá bom, obrigada. Ok. Então, mais uma vez, agradecemos essa oportunidade que foi um momento tão gostoso, né? De confraternização, de reflexão, e que possamos, no decorrer da semana, lembrar deste tema e recebamos o amparo da espiritualidade em nossos lares, nos lares dos familiares, dos amigos, enfim, todos os lares do universo, que esteja presente a luz divina, que aquelas irmãs e irmãos mais necessitados, estejam no plano físico ou no plano espiritual, também sejam amparados em suas dificuldades, naqueles momentos em que enfrentam provas, expiações, que tenham ânimo, que tenham esperança, que tenham fé e que entendam que é através das leis divinas que nós vamos alcançar a perfeição espiritual. Em teu nome, Senhor, encerramos o nosso encontro desta noite. Que assim seja. que assim seja.
Vou Que assim desligar seja. aqui Boa a noite. gravação e